Vamos dar início a mais uma web palestra aqui do Telesaúde Bahia. O nosso tema de hoje é cuidados odontológicos nas complicações bucais pós-quimioterapia. A nossa palestrante convidada de hoje é Patrícia Miranda Leite Ribeiro. Ela é doutora em odontologia, professora da OAB dos cursos da residência profissional, mestrado e doutorado da UFBA. Então, desejo a todos uma excelente web palestra e conduzo então a palavra para a Patrícia. Bom, então, boa tarde a todos, né? Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Qualquer coisa vocês vão me avisando. É um prazer estar aqui, né? Falando para tanta gente, talvez alguns ex-alunos que já vi que tem aí, né? Então, muito bom estar aqui falando sobre um assunto que muito me interessa, mas que também pode ser do dia a dia de vocês, né? Pode estar no dia a dia de qualquer dentista, atuar nas diversas fases do tratamento do câncer. E aí hoje eu trouxe para vocês uma apresentação tentando ser bem prática, né, do que pode acontecer, do que o dentista pode fazer, né, para que eu auxilie, né, nessa atuação tão importante que é a atuação na oncologia. Vamos lá? Tá. Ela já vai colocar a apresentação, então. Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando e a Juliana vai anotar e depois a gente vai responder ao final, tá? Pronto, tem uma setinha embaixo aqui para você passar. Pronto. Bom, então, comeu um slide, não tem problema não. Bom, o que a gente tem que saber é que o dentista, ele pode participar de todas as etapas do tratamento oncológico. Né? Então, o dentista ele não trata o câncer, mas ele participa de todas as etapas. Então, no diagnóstico, a gente pode atuar em oncologia, realizando biópsias, citologias foliativas, diagnósticos laboratoriais, imaginológicos, né? Então, participando ativamente desse diagnóstico. Depois que o paciente vá ser submetido ao tratamento oncológico, a gente deve atuar nesses cuidados pré-tratamento oncológico, que são extremamente importantes. Depois, no cuidado durante a terapia, esse a gente vai falar bastante aqui, é extremamente importante que tenha um dentista na equipe multiprofissional que assiste o paciente oncológico. E no pós-tratamento e na reabilitação após a conclusão do tratamento oncológico. Então, em todas as etapas, nós podemos e devemos atuar, mas precisamos estar habilitados para isso, né? Precisamos atuar com convicção, com conhecimento, para que a gente possa somar, né? Somar numa equipe multiprofissional. Então, oncologia, normalmente, a equipe é multiprofissional, vários profissionais atuam conjuntamente para melhor assistir esse paciente. Então, a gente vai hoje enfocar um pouco mais, então quando a gente fala em câncer, existe também a parte cirúrgica, principalmente no câncer de boca, mas aqui a gente vai atuar mais especificamente na quimioterapia e radioterapia, né? E nas sequelas que esses tratamentos podem determinar e também no preparo destes pacientes, que também pode estar na sua unidade, no seu consultório, né? Qualquer paciente pode precisar dessa intervenção já antes de começar o tratamento. Essa é a grande máxima da nossa participação na oncologia. A melhor prevenção das complicações bucais é ter boa saúde bucal. Então, isso é a coisa mais importante, né? A gente precisa prover uma boa saúde bucal para que o paciente inicie o seu tratamento sem doenças prévias. Então, e já foi provado por diversos estudos que o paciente que inicia o tratamento oncológico sem doenças bucais, ele vai minimizar muito as complicações, os efeitos da quimio e da radioterapia. Então, é nesse ponto que a gente precisa atuar. É importante, sim, tratar o paciente antes de iniciar o tratamento oncológico. E é isso que a gente vai abordar um pouco agora. Então, antes do tratamento oncológico, então aquele paciente que está com o diagnóstico de um câncer e que vai necessitar ou de uma radioterapia ou de uma quimioterapia, ele precisa ser avaliado por um dentista antes.
essa avaliação ela tem que ser extremamente criteriosa. É necessário que se diagnostique lesões presentes, ativas, e determinar se existem lesões futuras. Então, é importante a gente remover infecção que já existe presente e também prevenir novas infecções ou prováveis infecções. Então, neste momento, a gente tem que ser muito mais crítico do que um paciente que não vá ser submetido a um tratamento oncológico. Dentes que estão duvidosos, dentes que necessitariam de tratamento conservador, que poderia dar certo ou não, um capeamento pulpar ou uma raspagem sub que não é bem determinada, eles devem ser extraídos. É necessário que se tenha saúde bucal. Não se pode deixar tratamentos incompletos num paciente que vá começar um tratamento oncológico. Então, essa prevenção aqui é extremamente importante. A gente vai fazer educação de higiene oral, esse paciente ele tem que ser instruído de que ele tem que escovar os dentes. Acontece muitas vezes o paciente que está em quimioterapia, às vezes tem um leve sangramento e acaba não escovando os dentes, piora a gengivite e aí sim é uma fonte de infecção. Então, é importante que ele comece o tratamento sem doença e que ele seja estimulado a manter essa saúde bucal durante todo o tratamento. Então, nessa avaliação, é importante uma radiografia panorâmica, por exemplo, porque a gente tem uma visão geral, né? A gente pode avaliar esse paciente como um todo e conseguir detectar lesões como essas. Um paciente que tem uma doença periodontal importante, já a nível apical, nesse dente 17, né? Que, então, necessita de um tratamento mais severo, precisa de uma extração. Não se pode avaliar esse dente para ver se ele vai responder a uma terapia periodontal, a um levantamento, um tratamento conservador. Então, aqui, se realmente esse 17, por exemplo, ele precisa ser extraído. Outros dentes, se estão duvidosos entre fazer um capeamento ou fazer o tratamento endodôntico, é melhor fazer o tratamento endodôntico. Então, é necessário garantir que o paciente entre nesse tratamento com saúde bucal, né, e sem possíveis infecções futuras. Tanto o paciente que vai fazer quimioterapia, mas mais ainda, rigidamente, no paciente que vai fazer radioterapia de cabeça e pescoço. Então, as exodontias, caso necessárias, elas precisam ser realizadas 20 dias antes do início do tratamento, principalmente radioterápico, por exemplo. Né? É importante fazer uma profilaxia antibiótica nesses pacientes para que se diminua uma possível infecção, o que poderia adiar o tratamento. Acontece muitas vezes da equipe médica aguardar o nosso tratamento para que ele possa iniciar o tratamento oncológico. Né? Então, a gente tem que atuar rapidamente para não adiar esse início, que é importante para a cura desse paciente. Né? Então, a gente vai fazer tratamento endodôntico, tratamento periodontal. As próteses que estiverem bem adaptadas no paciente, elas podem ser mantidas, né? Mas devem ser orientados quanto à desinfecção de próteses totais, à remoção de próteses que possam estar causando algum incômodo ao paciente, algum trauma em mucosa. Então, caso hajam próteses mal adaptadas, elas devem ser encorajadas a não utilizar durante o tratamento oncológico. Depois, então, dessa iniciação, dessa detecção do que tem que ser feito, é importante a gente trabalhar em equipe, né? Então, a gente precisa conversar com o oncologista. Nós necessitamos tanto de dar orientação ao oncologista do que a gente fez, né, como é a condição desse paciente, um relatório odontológico, e também orientações do oncologista de qual é o tratamento que esse paciente vai ser submetido, né? Qual é a doença que esse paciente tem, qual é o regime de quimioterapia ou de radioterapia que esse paciente vai ser submetido, quantos ciclos serão, qual é a medicação. Então, tem medicamentos que a gente tem uma possibilidade enorme de fazer mucosite, outros menos. Então, a gente precisa saber disso. Qual é o prognóstico desse paciente? Esse tratamento, ele é curativo, né? Então, o objetivo do oncologista é curar o paciente, ou, algumas vezes, aquele tratamento ele é paliativo. Ele vai apenas diminuir o tumor, mas não há uma expectativa de cura. Muitas vezes, em pacientes que estão ou em idade avançada, ou o próprio câncer está em estágio avançado, então
o tratamento pode não ser curativo, vai ser somente paliativo. É importante que a gente conheça isso. É importante saber qual o tipo de administração, se esse paciente vai fazer administração da quimioterapia oral ou se ele vai usar catéter, né? É importante saber como é que vai ser a administração. E eu preciso ter exames laboratoriais. Eu posso solicitar exames laboratoriais ao paciente antes de intervenções, ou ele provavelmente tem muitos exames, a gente pode solicitar a um oncologista ou ao próprio paciente para trazer. Então, a gente precisa ouvir do oncologista essas informações para fazer o planejamento. E após a conclusão do tratamento, eu preciso fazer a orientação ao oncologista de o que foi que eu fiz, qual foi o tratamento executado, né? Como esse paciente se encontra agora, qual é a condição bucal desse paciente agora, nesse momento, né, que terminou o tratamento. Existiram condições não resolvidas, por algum motivo, não foi possível fazer algum tipo de tratamento, é importante que o oncologista tenha esse conhecimento, né? Muitas vezes pode ser adiado o início do tratamento, caso seja uma condição que ambos percebam que é importante resolver antes do início. Existe alguma condição para uma potencial infecção? Isso é muito importante. O nosso objetivo do tratamento odontológico prévio a uma quimioterapia ou radioterapia é não deixar potenciais infecções futuras. Por isso que a gente tem que ser mais radical na eliminação de doenças. Então, tratamentos endodônticos que estejam insatisfatórios, que tenham lesões crônicas periapicais, eles devem ser tratados. Essa lesão está crônica, mas ela pode agudizar. E agudizar em um momento que o paciente tenha um nível de neutrófilos muito baixo. E isso pode comprometer a saúde geral do paciente. Então, uma septicemia pode iniciar de uma infecção bucal e ser extremamente grave para um paciente imunossuprimido. Essa é a visão que a gente precisa ter quando a gente prepara um paciente para um tratamento oncológico, tá? Bom, e a gente tem que, então, recomendar ao paciente para que ele continue a higiene oral, né? Então, alertar que é possível que hajam sangramentos da gengiva durante esse tratamento, principalmente quimioterápico, mas que ele necessita continuar a sua higienização, logicamente com a higienização adequada, com uma escova adequada, uma escova macia. Ele pode utilizar, se ele já usa o fio dental, ele pode continuar usando o fio dental, né? Por isso que é necessário que ele já entre no tratamento bem orientado. O bochecho com clorexidina, ele é importante, né, para diminuir a quantidade de placa, o melhor controle de placa enquanto está na quimioterapia. Extremamente importante, vários estudos já provaram que pacientes que têm uma higiene oral satisfatória antes do início, que têm uma boa alimentação, que tenha uma alimentação em frutas, verduras, legumes, se alimente bem, que não fume e não beba, ele tem menor chance de mucosite. Ou ele vai ter a mucosite, mas vai ter uma mucosite um grau menor. Então, é extremamente importante a gente orientar esse paciente que tenha bastante hidratação e da crioterapia, que a gente vai falar mais a seguir, durante a infusão da quimioterapia, né? Então, é importante a gente ter essas recomendações bem definidas com o paciente. Quando a gente vai fazer o tratamento, pode acontecer, o ideal é que eu prepare o paciente antes. Mas pode acontecer de um paciente que já iniciou uma quimioterapia e no meio dos ciclos da quimioterapia, ele precise de um atendimento odontológico. Então, existe um momento, então algumas vezes as pessoas acham que logo após a quimioterapia é o pior momento e que depois, nos 10 a 15 dias, ele poderia intervir. Exatamente o oposto. Então, existe um momento que a gente chama de nadir, que é chamado de nadir, que é o momento no qual a contagem de células está mais baixa. Então, um paciente que faz quimioterapia, normalmente 21 dias, né, entre uma sessão e outra, ele, de 10 a 14 dias após a infusão do medicamento, é o momento no qual não se pode realizar tratamento invasivo. Né? O ideal é que a gente tenha preparado esse paciente antes e não tenha que intervir. Mas, caso necessário, logicamente, também em contato com a equipe do paciente, né, com o médico do paciente, a gente pode intervir sim, né, se estiver muito bem preparado
muito bem preparada essa intervenção. Mas lembrar deste momento, nadir, momento de 10 a 15 dias. Então, se for intervir nesse paciente, o melhor é logo após a quimioterapia ou bem próximo da próxima infusão de quimioterapia. Porque neste momento aqui, de 10 a 14 dias, esse paciente vai estar com uma neutrofilia extremamente importante, neutropenia extremamente importante. Vai estar com uma diminuição dos neutrófilos, que complica, né, dificulta a cicatrização e que pode ocasionar uma situação mais grave. Então, evitar este momento. O atendimento durante a quimioterapia, né, então, pode ser feito, por exemplo, 20 dias após o ciclo, né, após a infusão, mas é necessário que a gente atente para várias questões antes de iniciar uma intervenção. Plaquetas, o ideal é que seja, lembre que as plaquetas a partir de 150 mil, né? Então aqui a gente está falando de maior de 75 mil células, então já é uma plaquetopenia, mas acima de 75 mil. Se tiver 50 mil, aí é necessário atuar juntamente com a equipe, para, caso necessário, realizar uma transfusão de plaquetas para aumentar um pouco esse valor, para que a gente possa ter um sangramento aceitável. Os neutrófilos maior do que 1000 células por milímetro cúbico e fatores de coagulações normais. Então, esses são algumas considerações importantes, principalmente quando você vai fazer uma extração dentária, por exemplo, né? Caso o paciente use catéter, ele deve estar com catéter, né? É necessário fazer uma profilaxia antibiótica nesses casos, seguindo aquelas 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento. E aí, a gente falando propriamente dito das complicações bucais, a gente, independente de toda a adequação que a gente fez antes do paciente iniciar, ele pode sim ter complicações bucais, né? Ele terá complicações bucais, podem ser mais graves ou menos graves. Principalmente relacionadas à radioterapia, existe uma divisão em complicações temporárias ou agudas, que são aquelas que são logo após o tratamento, ou tardias, são aquelas que vão ainda se manifestar e vão persistir após o término da radioterapia. Então, na quimioterapia, eles são dose dependentes, né? Então, quanto maior a dose e o medicamento, mais graves serão essas sequelas. E na radioterapia também, quanto maior for a radiação do paciente, maiores serão as sequelas. Então, a gente vai ter mucosite, que é o que a gente vai falar a seguir, né? Então, vai falar bastante sobre mucosite, uma das maiores complicações bucais da quimioterapia e da radioterapia. Então, esse paciente, principalmente o da radioterapia, ele vai ter muita digeusia, alteração no paladar. Então, isso vai atrapalhar a nutrição desse paciente. Então, ele vai começar a se alimentar mal. Ele, até de deglutir água, líquido, ele tem dificuldade, porque a mucosite dói muito. As glândulas salivares, elas são afetadas, então esse paciente vai ter xerostomia, né? Vai ter essa sensação de boca seca, mas tem uma redução real, né? Uma hipocialia real. Com isso, o paciente pode desenvolver cáries, né? A cárie de radiação, extremamente agressiva e generalizada. Então, e a infecção, trismo. Então, é necessário que a gente saiba que isso pode acontecer e tentar minimizar essas sequelas. As sequelas, elas normalmente, na quimioterapia, são muito associadas a infecções, né? Então, são muito comuns que esses pacientes desenvolvam infecções bacterianas, infecções virais, infecções fúngicas, né? Como a gente pode observar aqui, muito comum a manifestação da herpes nesses pacientes, porque nesses pacientes vai haver uma aplasia medular, que vai levar a uma imunossupressão. Essa imunossupressão pode levar a essas infecções que podem ser bastante severas, e a gente precisa atuar também. Esses pacientes vão ter candidíases como essas, candidíases bem importantes, né? Que causam também ardência bucal, causam sinais e sintomas do paciente também, que também causam incômodo, dificultam a alimentação. Isso tudo a gente deve tratar durante a
as vindas ao paciente, o acompanhamento ao paciente na quimioterapia. E as complicações podem ser tardias, são aquelas complicações que vão acontecer após o término do tratamento, que na radioterapia ainda podem continuar por bastante tempo ou até serem irreversíveis. Então, existem alguns pacientes que ficam com xerostomia por um real dano, uma destruição das glândulas salivares. Ela pode ser transitória e ir retornando aos poucos, à medida que o organismo volta a haver uma renovação celular, mas ela pode também ser permanente. Então, a xerostomia, a cárie, alterações dentárias, na morfologia dentária, ela vai acontecer quando uma criança recebe radiação. Então, isso vai interferir na formação dentária. Trismo também pode ser uma alteração tardia, e a osteoradionecrose, que é uma grande preocupação de nós dentistas, né, em atender um paciente que fez radioterapia. O que a gente tem que lembrar, a primeira coisa, de não ter medo, né, então a gente precisa entender. A osteoradionecrose, ela só vai acontecer, ela pode acontecer, ou ela é possível que aconteça, em pacientes que receberam radiação na cabeça e pescoço. Então, o paciente que recebeu uma radioterapia na perna, no pé, no pulmão, ele pode ter um tratamento normal após a conclusão da radioterapia. Só se deve ser bastante cauteloso no tratamento após um paciente que teve irradiação na cabeça e pescoço, certo? Então, isso é uma coisa importante também de lembrar. As outras não. Uma mulher que teve câncer no ovário, câncer de mama, isso não interfere no tratamento odontológico após a conclusão da radioterapia dela, tá? Mas na cabeça e pescoço, sim, isso vai ser uma preocupação durante um bom tempo. Então, a radioterapia, especialmente, ela pode lesar glândulas salivares, né? E a falta de saliva, ela tem várias repercussões na cavidade bucal. Então, a saliva, o paciente sempre fala isso, minha saliva está grossa. Então, é por isso mesmo, ela produz menos saliva, né? Então, ele vai ter uma dificuldade de deglutição. A ardência bucal, ela vai se manifestar, e é real, normalmente associada a uma candidíase, né? Alterações do paladar, isso é muito ruim para o paciente, é um paciente que precisa se alimentar bem, né? Ele precisa se recuperar, e ele tem dificuldade de se recuperar, porque ele não sente gosto da comida, ele tem pouca saliva, então a gente deve ter um suporte bem importante nesses pacientes. Queilite, fissura lingual, dificuldade de usar próteses por causa da ausência da saliva, né? Então, são várias sequelas decorrentes disso que a gente deve atuar. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então, essa xerostomia, ela deve ser tratada, né, desde o início das suas manifestações. Então, olha lá, alguns estudos mostram que 64% dos pacientes apresentam alterações salivares permanentes ou transitórias. O tratamento da xerostomia, ou hipocialia, né, que é a diminuição real da saliva, ele pode ser feito, por exemplo, com alimentos ácidos. Na verdade, os alimentos ácidos, em alguns momentos, ele pode ser utilizado para estimular a salivação. O problema é se o paciente estiver com mucosite. Isso vai causar uma lesão na mucosa e muita ardência, dor, né? Então, mas se esse paciente já tiver concluído a radioterapia e tiver somente a hipossalivação, sim, pode-se utilizar alimentos ácidos que estimulem a salivação. Hidratação é o ponto mais importante, tem que se beber muita água, né? Tanto para poder ter a produção de saliva, quanto também, enquanto não tem, para que ele lave a cavidade bucal, mantenha a cavidade bucal hidratada. Pode-se fazer estimulação com gomas de mascar sem açúcar, para que se estimule a glândula salivar, para que ela possa voltar a produzir saliva, e utilizar saliva artificiais, e até mesmo alguns cialogogos, que são estimuladores de saliva medicamentosos. Então, essas são algumas das formas que a gente pode auxiliar o paciente a melhorar essa sensação da boca seca, que é muito ruim. E aí, a gente vai chegar numa parte bem importante, que é a mucosite. Então, a mucosite é a maior complicação não hematológica da quimioterapia e pode afetar até 75% dos pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia.
Então, esse é um dado extremamente importante. E vários estudos, ou até mesmo blogs de pacientes que já fizeram um tratamento oncológico, que relatam a sua saga durante esse tratamento, relatam que a mucosite, muitas vezes, é a pior parte do tratamento oncológico. Não é a sensação de enjoo, de fraqueza, mas é a dor na boca. E é aí que a gente precisa atuar, né? É importante que a gente atue para minimizar essa sensação de dor, né, de minimizar o grau de severidade da mucosite, para que o paciente consiga passar por esse tratamento e aí sim, né, conseguir chegar ao final do tratamento e lograr êxito. Então, a quimioterapia tem como objetivo uma aplasia, vai determinar uma aplasia medular. Né? Então, haverá uma destruição mesmo da medula e a destruição das células hematológicas. Isso vai fazer com que esse paciente seja um paciente com alteração do sistema imunológico. Né? É um paciente que vai ter uma diminuição das suas defesas e vai atuar, então, e vai então estar predisposto a mais infecções. Né? Isso que a gente tem que tentar minimizar. Então, os quimioterápicos, eles vão atuar no endotélio e vai causar uma alteração nessas células, que tem uma alta renovação celular. A mucosite pode determinar a interrupção do tratamento oncológico. Então, a gente vai falar dos graus de mucosite mais à frente, e pacientes que têm mucosite de grau 3 ou até mesmo 4, pacientes são avaliados sempre entre uma sessão de quimioterapia e outra. E uma das grandes preocupações é a mucosite, né? Então, a equipe médica, ela sempre avalia qual o grau de mucosite que o paciente tem para saber se ele suporta mais um ciclo de quimioterapia. Se esse paciente tem grau de mucosite 4, ele vai ter que ser interrompido o tratamento oncológico para que haja uma resolução da mucosite para que ele possa continuar. Então, olha a gravidade, né, da nossa atuação aí. Além disso, a mucosite predispõe a uma septicemia. Então, a septicemia, ela é extremamente grave num paciente que está com o sistema imunológico deprimido, né? E esses pacientes vão ter muita dor. Então, a gente precisa atuar prevenindo ou minimizando a mucosite. Né? A gente normalmente não vai conseguir prevenir a mucosite. Existem algumas drogas que elas sabidamente irão causar mucosite. Mas a gente pode minimizar isso a níveis aceitáveis, para que o paciente consiga passar por esse tratamento. E é que a gente vai tentar atuar. Bom, então quando a gente fala de mucosite, né, esse é um desenho clássico que vai explicar quais são as fases da mucosite. Né? Então aqui no epitélio normal, antes de se iniciar o tratamento quimioterápico, aqui exemplificando a radiação, mas pode ser também através da quimioterapia, né? Tanto de fora para dentro, né? Então, tanto medicamentoso quanto radiação. Vão causar, então, um processo de iniciação, que é a fase 1 da mucosite, que ainda vão ter poucos sinais. Já na fase 2 e 3, vão ter essa sinalização e amplificação com destruição dos vasos sanguíneos e a destruição já do epitélio, já com lesões, com sintomas, né, sintomas clínicos. Na fase 4 já existe uma ulceração, que aí é a mucosite instalada. Essa ulceração exposta, né, essa úlcera exposta, ela é passível de uma infecção bacteriana, e isso é bem importante, né? E aí sim, normalmente há uma fase de reparação, e aí então, tanto que após o tratamento, esse paciente volta a ter uma mucosa normal. Essa é a grande, a fase boa, a notícia boa desse processo. Mas a gente precisa que neste processo aí, a gente minimize ao máximo essa fase 4, que é a fase da ulceração propriamente dita. Então, clinicamente, a gente vai ver úlceras extremamente extensas, né? Uma cavidade muito eritematosa, áreas eritematosas extremamente importantes, despapilações em língua. São pacientes que têm lesões extremamente importantes. A gente
Se a gente lembrar como é uma afta que a gente tem às vezes, né? De vez em quando a gente tem uma afta e ainda reclama. Pense num paciente como esse, que tem uma úlcera deste tamanho, né? Úlceras enormes que envolvem toda a mucosa, né? Então, áreas eritematosas, com candidíase associadas, né? Olha a língua, como é que a língua fica lisa, olha o lábio desse paciente, né, que estava em radioterapia. Então, é realmente um tratamento extremamente agressivo e que a gente precisa minimizar isso e entender que o paciente realmente vai sentir muita dor. Então, olha as úlceras do paciente, né? Olha a quantidade de úlcera. Imagina uma aftazinha como dói, imagina uma lesão como essa, né? Esses pacientes que estão nesses graus aqui, ó, eles não conseguem mais normalmente se alimentar adequadamente. E algumas vezes não conseguem nem deglutir, né? No grau 4, alguns pacientes têm que fazer alimentação parenteral, porque nem água eles conseguem deglutir. Então, nesses pacientes, eles podem apresentar uma odinofagia, disgeusia, então o paciente não sente o gosto da comida, né? Não sente o paladar. Ele, muitas vezes, como ele não se alimenta, até a água dói, ele para de se hidratar, então vai ter uma desidratação, vai ter uma má nutrição, então tudo isso é muito ruim para esse paciente. Vai estar exposto a infecções, né? Então, uma lesão exposta como essa, uma úlcera desse tamanho exposta, ela é uma área cruenta, exposta a uma possível infecção bacteriana, por exemplo, fúngica, viral, né? Há uma redução na qualidade de vida, com certeza esse paciente vai ter muita dor, né? E isso diminui muito a vontade dele de querer tratar, de querer se curar, né? E é importante a gente atuar nesse processo para minimizar, para dar força, né? A gente também trabalha na equipe multiprofissional com psicólogo, com nutricionista, então é extremamente importante que haja essa troca, que o nutricionista veja um alimento que ele possa ser mais tolerável. Então, normalmente os pacientes preferem alimentos mais gelados, mais pastosos, então é importante que haja essa adaptação para que ele consiga se alimentar. O psicólogo precisa estar envolvido para dar força ao paciente, né? Então, é uma equipe multiprofissional que assiste esses pacientes, né? Então, o que a gente tem que evitar é que haja interrupção do tratamento. Então, a gente tem que tentar minimizar o efeito dessa mucosite. A mucosite, a gravidade da mucosite vai depender de alguns fatores, né? Um é a idade, né? Então, a gente sabe que pacientes mais jovens normalmente têm... pacientes adultos jovens, eles têm uma possibilidade melhor de responder à mucosite. Vai depender do grau de neutrófilos. Alguns estudos já mostraram que o quão menor forem os neutrófilos, maior é o grau da severidade da mucosite. Então, quando a gente tem uma diminuição de neutrófilos, há uma tendência maior a ter uma mucosite. Se a gente melhora os neutrófilos, a gente pode ter quando o paciente começa a melhorar os neutrófilos, há uma redução da severidade da mucosite. Vai depender também da flora, se há uma colonização bacteriana. Então, muitas vezes, por isso que a gente precisa saber identificar, muitas vezes a mucosite não tem que ser tratada somente com laser, ela precisa ser tratada com um medicamento específico para aquilo que está acontecendo, né? Então, a gente pode atuar junto com antifúngico, antibacteriano, né, antiviral. Então, a gente precisa reconhecer os sintomas e poder tratar. Vai depender da droga utilizada. Então, existem algumas drogas que a gente sabe que são produtores de mucosite severa. O regime terapêutico que esse paciente vai apresentar, risco maior de mucosite vai acontecer quando existem doses repetidas, né, do mesmo medicamento, com a mesma intensidade. Pacientes que fazem as duas coisas, pacientes que fazem quimio e radioterapia, têm um risco maior de desenvolver uma mucosite mais severa. E aquele paciente que está em quimioterapia e que nas outras sessões anteriores ele teve mucosite. Então, ele provavelmente tem uma chance maior de ter mucosite nessa próxima consulta, nesse próximo ciclo também.
E aí a gente tem que classificar a mucosite de acordo com as características clínicas que esse paciente vai atuar, né? A mucosite grau, então ela vai do 0 ao 4. O grau 0, a mucosa não tem alterações, então o paciente não tem queixas, então tem uma boa alimentação. A partir do grau 1, o paciente começa a se queixar, então vai ter dor ou eritema. No grau 2, já começam a aparecer as úlceras, né? E aí aqui no grau 1 e 2, a mucosite é considerada uma mucosite oral ligeira ou moderada, então ainda é suportável. Então esse é o nosso foco, né? É manter o paciente, se for inevitável a mucosite, que ele seja mantido no grau 1 e 2, para que ele não evolua e que ele suporte ainda se alimentar, troca alimentação, mas que ele consiga se alimentar, deglutir, né, e consiga passar para a próxima fase do tratamento quimio-radioterápico. Já quando o paciente apresenta somente úlceras maiores, mais importantes, e ele começa a só tolerar dieta líquida. Então, a classificação da mucosite é muito baseada nisso, na queixa do paciente, em como o paciente vai reagir a esse tratamento. Então, até o grau 2 ele ainda consegue se alimentar, mesmo que seja pastoso, né? Mas a partir do grau 3 ele só tolera dieta líquida, porque são muitas lesões, muita dor, né? E o grau 4, o paciente não tolera nenhum tipo de alimentação, né? E aí é necessário uma alimentação, pode ser nasoentérica, pode ser parenteral, mas não é o desejável, né? Então, o desejável não é contraindicada, não. Mas o ideal é que o paciente tenha uma alimentação normal, oral, né? Que ele consiga se alimentar. Mas, se ele tiver grau 4, significa que há uma lesão importante nas mucosas e então ele não passa para a próxima quimioterapia. Então, aguarda-se a resolução, a diminuição da severidade da mucosite, para aí sim ele passar por um novo ciclo quimioterápico. Tá? Fatores de risco para mucosite, né? Então, idade mais avançada, os idosos, eles respondem pior à mucosite. Pacientes que já entram com a nutrição inadequada, pacientes que fumam e bebem, eles têm um risco maior. Pacientes que têm uma higiene oral deficiente, isso já foi provado em estudos importantes. Pacientes que têm higiene oral ruim, que tem gengivite, periodontite, cáries no início do tratamento que não foi resolvido, ele tem um risco maior para uma mucosite, né? A associação dos dois, né? E o paciente com câncer de boca, cerca de 80% dos pacientes que estão em tratamento de câncer de boca, que normalmente é radioterapia, né? Cirurgia e radioterapia, apresentam mucosite, que é uma realidade nossa, né? O regime radioterápico fracionado, são várias sessões, então isso é uma acumulação, né? Uma dose cumulativa que aumenta a severidade. E alguns fatores genéticos individuais de cada paciente também vão determinar severidades diferentes para os pacientes. Também a gente deve levar em consideração a dose de radiação que o paciente vai utilizar, qual o medicamento que o paciente vai usar, né? Então, o ciprofloxacin e o metotrexato, a gente sabe que o paciente vai ter mucosite. A nossa função é fazer com que ela tenha uma mucosite de menor intensidade. Então, depende do regime terapêutico, por isso que a gente precisa saber do oncologista qual é a dose que ele vai utilizar, quantas sessões o paciente vai ser submetido, né? Quantos ciclos vão ser, para que a gente possa até mesmo prever qual seria a mucosite e poder fazer um planejamento de prevenção de mucosite. Tá? Vai depender, a mucosite, a severidade vai depender da recuperação hematopoética, né? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Quanto menores os índices de neutrófilos, maiores os riscos de mucosite. Então, quando o paciente tem uma recuperação rápida, ele tem uma probabilidade de ter uma mucosite menor. E aí, aqui a gente mostrando isso. São alguns riscos associados ao tratamento
a depender do quimioterápico, né? A depender do tipo de transplante, pacientes que vão fazer TMO, né? Transplante de medula óssea, ao sítio de radiação, e se o paciente vai fazer quimio e radioterapia. Então, existem vários critérios que vão determinar um risco maior para alguns pacientes do que em outros. O tratamento e a prevenção da mucosite, né? Então, o que a gente pode fazer para esses pacientes? Primeiro, bater novamente na tecla de saúde bucal prévia. Começou lá atrás, antes dele começar o tratamento oncológico. Se o paciente vai fazer, eu vou mostrar a seguir, vai fazer radioterapia, pode-se utilizar dispositivos intrabucais para proteção, para afastar um pouco a língua do palato e diminuir a área de incidência da radiação. A crioterapia durante a quimioterapia é uma coisa bem simples de fazer, apesar do nome chique, na verdade é gelo, né? A gente vai falar a seguir, mas que diminui a quantidade de quimioterápico na mucosa bucal. A laser terapia, que é extremamente benéfica, né? É muito boa, mas ela deve fazer um tratamento com laser juntamente com tratamentos medicamentosos, juntamente com o tratamento das doenças virais, fúngicas, das doenças bacterianas que podem acontecer. Então, é necessário que se faça um tratamento com várias alternativas. Alguns estudos já mostraram que a camomila, chá de camomila, bochecho com chá de camomila, pode-se fazer cubos de gelo com o chá de camomila, ele acalma a mucosa bucal, melhora os sintomas do paciente, né? Existem alguns tratamentos, hoje em dia, que eu vou mostrar a seguir, que têm se mostrado promissores, né? Como a palifermina, que são fatores de crescimento, etiol, amifostina, mas que ainda não são uma solução para os nossos problemas. A nossa solução é atuar com tudo isso aqui mesmo, né? São várias linhas de frente que a gente deve atuar para melhorar a vida desses pacientes. Pacientes que vão fazer radioterapia, a gente pode utilizar dispositivos, tem que saber aonde, né? Radioterapia em cabeça e pescoço. Se for fazer, por exemplo, no assoalho bucal, é importante fazer esse dispositivo para afastar a mucosa do palato da língua, por exemplo, né? E aí, então, não causar mucosite no palato. Então, existem algumas formas de a gente fazer isso, ó. Então, afastar, né, a mucosa superior. Então, aqui mantendo o paciente no posicionamento adequado, né? O paciente precisa, durante a radioterapia, ter esse posicionamento, por isso se coloca essa máscara, para que ele seja posicionado no mesmo local, para que possa ser incidida a radiação. E aí, com esse protetor, né, esse dispositivo, ele mantém a boca aberta no mesmo posicionamento e afastada para não ser irradiada, uma área que não é necessária ser irradiada. Então, são vários os dispositivos que podem ser utilizados, né? Alguns artigos mostrando essa importância da redução da mucosite em outras áreas, né, quando há esse afastamento pelos dispositivos. A crioterapia, que tem nome bonito, né, mas que não é sofisticado não, né, é só o uso de cubos de gelo durante a infusão da quimioterapia, que também, na verdade, se usa muito e hoje está muito em voga para o cabelo, né? Então, tem toucas para se evitar a queda de cabelo durante a quimioterapia, que também é crioterapia, né? A crioterapia tem o objetivo de diminuir de reduzir a quantidade de vasos sanguíneos, diminuir a quantidade de quimioterápicos que alcança a mucosa bucal. Então, é recomendado que se faça o uso de cubos de gelo durante a quimioterapia, né? Que pode ser levar o gelo na hora, pode ser até mesmo um geladinho, um sorvete, né? Utilizar uma substância bem gelada enquanto o paciente está na infusão da quimioterapia. Enquanto ele está lá sentado, recebendo a quimioterapia, que ele faça o uso dessa crioterapia. É simples e eficiente. E a laser terapia, né, que ela é realmente extremamente importante.
O que a gente precisa saber é saber a dosagem adequada, saber a área que vai ser irradiada pelo laser, ter certeza de que não há lesão maligna. Então, quando o laser não pode ser aplicado em lesões malignas ou áreas que possam ser malignas. Isso a gente precisa ter bem em mente. Só se pode aplicar em laser em áreas que não são malignas, né? Então, se o paciente tem uma leucemia e tem uma mucosite, ele pode ser submetido a uma laser terapia. Se ele tem câncer de boca, é necessário ser distante da área de origem. Não se pode irradiar áreas suspeitas de malignidade com o laser. Né? Lembrar que é uma laser terapia de baixa intensidade, né? Que é fotobiomodulação a laser, que vai ter, então, um efeito analgésico. Eu costumo brincar que quando eu chego para irradiar, né, de fazer laser nos pacientes, é a única hora que o dentista é recebido com alegria. Então, quando a gente chega para fazer, o paciente, graças a Deus, a senhora chegou. Porque realmente esse efeito analgésico, ele é real. Então, logo após a aplicação do laser, o paciente já sente uma melhora. Normalmente se faz a cada 24 ou 48 horas as sessões de laser terapia, que pode começar antes mesmo do início da quimioterapia e pode se estender até quando for necessário. Ele tem um efeito anti-inflamatório e até mesmo pode-se aumentar o fluxo salivar, estimulando as glândulas salivares a voltarem a produzir a saliva. A gente deve controlar a dor do paciente com alguma escala, que é uma escala bem simples, pode-se utilizar várias na literatura, é a escala de dor, né? Que é sem dor. O ideal é que você faça essa avaliação quando você inicia a aplicação de laser e após o término da aplicação de laser, para você ter essa noção. Ele vai, então, fazer uma gradação da sua severidade, né? Então, se estava 9, ele estava com bastante dor. Se ele termina com 4, 5, nossa, houve uma boa melhora da sua dor, né? Então, a grande notícia boa da mucosite é que as células da boca têm um incrível potencial de regeneração e que, então, elas se regeneram muito rapidamente. Então, o paciente que estava assim, ele não fica assim para sempre, né? Então, em pouco tempo, após algumas sessões de laser, após a interrupção, a conclusão do tratamento, ou até mesmo entre as sessões, né? As células já se recuperam lindamente, né? Então, isso é muito bom. Outras formas de tratamento, sobre a gente ter conhecimento, ainda estão em avaliação, né, que são as citocinas, que são os fatores de crescimento, que podem ser utilizadas, né, mas que ainda não tem grandes estudos com grandes resultados. Alguns mostram que há uma melhora, que há uma diminuição da inflamação, da resposta imune, da inflamação e da melhora da resposta imune, mas que ainda precisam de mais estudos, né, que avaliem isso. Então, aqui no Brasil existe a palifermina, que é um fator de crescimento que pode ser utilizado, né, e que apresenta alguns estudos com melhora da dor. E para a gente focar um pouco mais no qual é o guia do tratamento do câncer, da mucosite associada ao câncer. Então, essa associação é a Associação Americana Internacional, na verdade, Associação Internacional de Câncer, que vai determinar um guia para a mucosite. Então, o que ele determina é que hajam recomendações para se atuar, né? Então, tem que ser baseado em evidências científicas. Então, o guia, ele só avalia aquilo, só recomenda aquilo que tem evidências fortes de que há uma melhora no tratamento do paciente. Então, são as recomendações. Recomendações é que fortemente, né? Então, existem fortes evidências de que ele melhora a vida do paciente. Alguns pontos ele sugere apenas, porque há evidências, mas não são tão fortes. Existem outras recomendações que ele faz, que é contra a intervenção. É que há indícios fortes de que ele não auxilia em nada ou até mesmo pode prejudicar. Né? E sugestões contra também. Então, isso tudo é baseado em evidências científicas. Como meu tempo já deve estar assim, já para lá de Bagdá, que eu não sei exatamente quanto tempo eu já usei,
Tá tranquilo? Ah, então eu vou continuar. Então, o guia vai fazer o seguinte, o que ele recomenda no tratamento da mucosite? Recomenda a crioterapia. Então, isso significa que existem evidências científicas que comprovam que o uso da crioterapia melhora, sim, a mucosite. Não quer dizer que que vai evitar a mucosite, mas vai minimizar a severidade, né? A palifermina, que é aquele fator de crescimento que eu falei anteriormente, ele é bem caro e ele só é efetivo, só foi achada efetividade de melhora, né, da mucosite em pacientes que vão fazer TMO e pacientes que vão irradiar o corpo todo, que vão fazer irradiação do corpo todo, mas para os outros pacientes ainda não é uma grande evidência de atuação. A laser terapia é uma recomendação importante, 2 joules por centímetro quadrado. A analgesia, né, então deve sim utilizar a analgesia o tempo inteiro, né, porque esses pacientes sentem dor. É necessário que trate esses pacientes e não evite usar analgésicos, né, nesses casos. E a benzidamina, que é um bochecho de benzidamina, flogoral no nosso caso, com um bochecho que também minimiza esses efeitos. Então, tem um efeito anti-inflamatório na mucosa bucal, que é recomendado pelo guia. Existem, então, alguns protocolos de prevenção da mucosite para todos os tipos de câncer, que são sugestões, né? Então, a crioterapia, a laser terapia, o fentanil, que é para dor, né? Pacientes que tenham realmente mucosites importantes, pode-se utilizar bochecho de morfina, né? Ou outro analgésico, bochecho de dexapin e suplemento de zinco para os pacientes que fazem radioterapia, né? Então, esse suplemento ele pode ser utilizado para melhorar a taxa de renovação celular, melhorar a mucosite nesses pacientes. Essa é uma sugestão. Então, há evidências, não são tão fortes, mas há evidências de que sim, eles podem ajudar na melhora da mucosite. Então, recomendações que são contra, existem muitos estudos mostrando vários medicamentos que podem ser utilizados, né? Vários antimicrobianos, antibióticos, vários bochechos que são propostos, mas que a literatura não mostrou eficiência. Então, o guia não recomenda, né? Recomenda que não se utilize, porque não há evidências científicas para isso. E outras sugestões de que contra a intervenção. Ainda para concluir, efeitos principalmente da radioterapia, a cárie de radiação, ela é uma alteração comum nesses pacientes. Logicamente, quanto piora a higiene oral do paciente, mais provável que o paciente tenha cárie de radiação. Então, começa lá atrás, na prevenção de higiene bucal, da prescrição de saliva artificial, no paciente, né, escovar bem os dentes, se hidratar bastante, utilizar saliva artificial, caso realmente haja uma hipocialia. O uso da clorexidina nesses pacientes é recomendável, e o uso do flúor. Então, isso são terapias que a gente pode fazer para minimizar a ocorrência de cárie de radiação, que ela é real nos pacientes com radioterapia. Outro ponto importante é a osteoradionecrose, né? Eu já estou terminando já. A osteoradionecrose é uma área de exposição óssea de 2 centímetros, previamente exposta à radiação, que não cicatriza há 2 meses na ausência de recorrência de tumor. Então, o que é isso? É uma área de destruição óssea, a qual não é tumor, a gente tem que lembrar disso, né? Então, assim, diferenciar, por exemplo, uma área como essa de uma recorrência de tumor é importante, então é necessário um diagnóstico adequado. Mas, então, a osteoradionecrose é uma osteomielite associada em um osso que foi previamente exposto à radiação. Cerca de 70% a 94% ocorre após 3 anos da radioterapia. Então, quanto mais próximo da data da radioterapia, maior o risco de haver
uma intervenção próximo da data da radioterapia, mais provável que haja uma necrose. Então, isso é importante que a gente faça essa prevenção para que não seja necessário intervir após a radioterapia. Muitas pessoas me perguntam qual é o tempo certo que eu posso fazer uma extração. Então, os estudos mostram isso, que até 3 anos é possível que haja, lembrando isso, radiação de cabeça e pescoço. Né? Paciente que fez radiação na parótida, na língua, assoalho bucal, que teve tratamento na região de cabeça e pescoço, radioterapia. O que teve longe não é necessário cuidado em relação ao osteoradionecrose, ele vai ter um osso normal. Mas, então, normalmente não existe uma regra, existem relatos de pacientes com muitos anos após uma radioterapia desenvolveu osteoradionecrose. Então, é um paciente que precisa estar sob um acompanhamento bem próximo do dentista, o paciente que fez radioterapia de cabeça e pescoço. Não existe uma regra de que após 3 anos pode fazer à vontade. Não. Mas diminui-se a intensidade, diminui-se a possibilidade à medida que se afasta, né, da data da irradiação daquele osso. A radioterapia, ela vai depender, o seu risco vai depender da dose que foi utilizada naquele paciente, quantas sessões podem ser foram utilizadas, se esse paciente fez quimio e rádio, se houveram extrações pré e pós-radioterapia e se esse paciente já tem doença periodontal e faz uso de fumo e álcool. Então, observe um dente como esse, que nem extraído ele foi. Ele tem uma cárie e a osteoradionecrose se desenvolveu mesmo sem a extração dentária, só pela presença da infecção naquele dente. Esse outro caso, publicado na literatura, mostra um paciente que fez várias extrações após uma radioterapia, né? Então isso deve ser evitado, né? E que então desenvolveu uma osteoradionecrose extremamente agressiva. Olha a mandíbula dele como foi sendo destruída e realmente o controle da osteoradionecrose é muito difícil, até que foi necessário uma secção dessa mandíbula e uma reconstrução contínua. Então, isso pode ser um grande problema para o paciente. Então, o ideal é que se faça antes do tratamento radioterápico, né, o tratamento de extrações, após que seja feito com muito cuidado, quanto mais tempo depois, algumas vezes tentar fazer tratamento endodôntico, algumas vezes até sepultar raízes, né, que se for muito próximo da radioterapia, e o paciente que já tem uma osteoradionecrose, tratar de preferência com tratamento conservador no início, né, evitar abordar logo no início essa osteoradionecrose, irrigação, antibiótico terapia, pode-se utilizar o oxigênio hiperbárico, apesar de ser difícil, caro aqui, e não ter uma comprovação tão determinada assim. E aí sim o tratamento cirúrgico, caso seja necessário, um debridamento, né, uma exploração daquela alteração, mas com prognóstico difícil. Ainda é possível osteoradionecrose induzida por medicamentos, são os bisfosfonatos que são utilizados principalmente para mieloma múltiplo e metástases ósseas de vários tumores. Aqui também seriam mais 1 hora de aula só falando dessas osteonecroses, né? Mas também é extremamente importante a gente saber se o paciente está fazendo uso de alguma desses medicamentos, que são alendronato, zolendronato, são pacientes que estão em tratamento para metástase óssea e mieloma múltiplo e que não devem ser feitas extrações nesses pacientes. Então, há um grande risco de uma osteonecrose. Então, também alguns estágios semelhantes a de radiação, mas aqui causada por medicamento. Bom, teríamos muito mais ainda a falar, mas eu tentei focar no que é mais importante para vocês na vida clínica, né? Então, eu espero que tenha elucidado algumas questões, tentei ser bem resumido, apesar de ter falado bastante. E aí, então, agora estou aberta para perguntas.
tá? Então, agora ela vai me passar as perguntas e aí vocês podem perguntar à vontade. Se eu souber responder. Então, além de suspender a quimioterapia, no caso de mucosite 4, qual seria o tratamento para mucosite? Aí sim, suspensa a próxima sessão, na verdade, não vai suspender a quimioterapia totalmente, né? Ela vai ser só adiada para que o paciente tenha tempo de se recuperar. E aí você vai continuar o tratamento. Então, laser, e se o paciente, se ele tiver associado de vírus, então fazer um antifúngico, um antiviral, tratar a mucosite, porque o próprio organismo tende a se recuperar, né? Então, a gente vai fazer melhorar esse aporte, né, para que ele mesmo se recupere. E aí, então, o laser é sempre indicado nesses casos de mucosite e algumas vezes associar isso a alguns bochechos ou mesmo tratamentos sistêmicos, né, como fluconazol, aciclovir. Então, a gente vai depender do que o paciente tiver. O flúor pode ser usado previamente à radioterapia? Sim, pode ser usado. Em que concentração? Pode ser utilizado o bochecho de flúor 0,05% já previamente na higienização, já na prevenção de cárie e na adequação do paciente. Durante a da radioterapia também ele pode fazer bochechos de flúor e pode até utilizar moldeiras de flúor com gel de flúor. A gente só tem que saber assim, crianças elas podem engolir e tal, mas que não sejam crianças, que sejam adultos, ele pode também utilizar moldeiras com flúor, moldeiras tipo aquelas de clareamento, mas com flúor gel, para que haja um maior aporte de flúor durante a radioterapia. Pode também. Por que o uso tão constante de clorexidina se ela mata tanto as bactérias patogênicas e as benéficas? Não, exatamente. A clorexidina, isso é um fato que tem sido muito discutido ultimamente, tanto clorexidina, tanto quanto antibióticos também, né? É uma discussão da ciência hoje em dia. Não se deve utilizar clorexidina durante um longo período, né? Então, o paciente deve utilizar clorexidina, no caso em tratamento quimioterápico, enquanto ele está naquelas sessões, né? Enquanto ele está durante as sessões de quimioterapia. Ele não deve utilizar ad eterno, não. A clorexidina deve ser utilizada com parcimônia. Ela é uma excelente, né, diminuição para diminuir patógenos, mas sim, ela destrói também patógenos benéficos da mucosa bucal que não devem ser destruídos, né? Então, usar com parcimônia, sempre que necessário. Pode perguntar se mais alguma dúvida, as dúvidas encerradas. Gente, muito obrigada aos alunos. Imagina, por volta do ano 97, ó, tá vendo como eu sou velha, já estava lá dando aula. Bom vê-los, que bom. Vê-los não, né? Mas saber que vocês estão aí, muito, muito legal estar aqui hoje. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Que bom. Obrigada pelos elogios. Então, pronto, Então, já que não temos novas dúvidas, queria agradecer a presença de todos que ainda ficaram aí depois de tanto tempo, né? E até um próximo encontro. Então, para a próxima e o próximo convite. Tchauzinho, pessoal. Bom, pessoal, pode continuar aí, só um minutinho. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Quero aproveitar, então, e convidá-los para a nossa próxima web palestra com o tema imunização para viajantes, né? Então, não perca, amanhã essa vai ser uma web palestra extra que nós vamos fazer, a última, realmente agora é a última desse ano de 2018, e em breve também estaremos liberando aí a agenda de web palestra de 2019. Então, essa web, né, dentro do contexto, vai considerar o atual cenário nacional de vacinação e de epidemiológico mundial, né? Aí, então, nesse caso, a gente vai falar sobre a importância e esclarecer sobre a imunização para viajantes, principalmente nesse período de férias, no qual aumenta a circulação de pessoas e o risco de disseminação de doenças imunopreveníveis. Então,
compartilhem a nossa próxima atividade e gostaria de agradecer então a Patrícia por esse momento aqui com a gente, foi excelente a explanação, a gente vê pelos comentários aqui dos profissionais que assistiram, e agradecer a todos vocês e não esqueçam de solicitar a declaração de participação, e também eu coloquei aqui no chat uma pesquisa que nós estamos fazendo, um levantamento de temas para a construção da agenda de web palestra de 2019. Então, quem puder, tem alguma sugestão de algum tema que é de relevância aí para vocês profissionais da atenção básica, dê sua sugestão. Então, um excelente final de tarde para todos e até amanhã na nossa última web palestra de 2018. Obrigada.